Então, falei um pouquinho de segurança. O último pilar que a gente investiu no servidor como um todo para permitir com que ele seja uma base sólida, fácil de gerenciar e confiável para os aplicativos que vão em cima. Então, um dos pontos que a gente colocou dentro do servidor é um novo tipo de instalação para esses servidores. Então, uma das sugestões que a gente também sempre ouvia dos nossos clientes é: legal, interessante, eu gosto dessa interface gráfica que você me disponibiliza, mas nem sempre eu preciso dessa interface gráfica. Eu tenho diversos servidores que eles estão lá com uma funcionalidade específica. Eu quero que ele não tenha nem interface gráfica, eu quero que ele tenha performance, que ele seja fácil de instalar, pequenininho, e consiga deixar ele lá como um servidor de arquivo que eu não vou mexer, eu vou só gerenciar remoto. Então o que a gente fez foi isso: a gente criou uma opção de instalação. Então isso não é uma versão, é uma opção de instalação que serve para qualquer uma das nossas versões, onde eu consigo instalar só o núcleo do servidor e os papéis que aquele servidor vai exercer. Então só os arquivos necessários para o núcleo do servidor e para aqueles papéis específicos que o servidor vai exercer. Então, com isso eu consigo o quê? Eu consigo aumentar a segurança daquele servidor, como eu tenho menos código dentro daquele servidor, eu tenho menos código exposto, menos vulnerabilidade, consigo melhorar a performance, só tenho naquele servidor aquilo que eu preciso, consigo facilitar o gerenciamento, porque se eu não tenho uma determinada parte do servidor, eu não tenho que aplicar correções para aquela parte do servidor. Dá um exemplo. Media Player. Diversas das últimas atualizações de segurança que a Microsoft soltou tinham a ver com o Media Player. Mas é difícil conhecer, eu não conheço ninguém que usa Media Player no servidor. Eu não deveria nem usar. Então, se eu não tenho o Media Player instalado lá, significa que diversas das atualizações de segurança eu não teria nem que instalar nesse servidor. Então, eu consigo também facilitar o gerenciamento dessa máquina. Então, uma opção de instalação para você conseguir criar máquinas mais simples de gerenciar, mais seguras, com maior performance. Dá só uma olhadinha o que isso significa. Isso. Uma demonstração bem rapidinha do... Eu ia dividir em pacotes. Eu ia dividir em pacotes. Dividir em pedaços e fazer com que a gente instale só aqueles pedaços que a gente precisa para o servidor. Ok, aqui eu estou com uma instalação que está carregando agora, que é uma máquina virtual. Ele está com 2008, gasta 32 bits, e já está com o Server Core. Como o próprio Alex falou, durante a opção de setup, o usuário pode escolher se quer instalar um Enterprise normal ou Enterprise Server Core, Standard normal ou Standard Server Core. E essa aqui é a tela do Server Core. Essa demonstração é interessante. Esse é o Server Core. Que é o nosso bom e velho DOS, é isso? Não, Command Prompt. Command Prompt, nós não, que é desses bits aqui. Mas quais são os comandos? Oi? Na verdade, assim, a ideia é que você FDisk, FDisk, formato C, na verdade, existe parte. checkdisk. Lista ou diretório? Aqui? Faz tempo, hein? Não, faz tempo. Pra quem tinha saudades. Lá. DOS. Sim. Pô, A saudade. ideia é que você possa ter um servidor simples, né? Uma máquina simples, customizada, que vai executar funções específicas. Então, quem gosta de fazer por linha de comando... Mas a base dos comandos dele é a mesma do DOS. É mesmo, exatamente. Pronto Mas com também. gerenciamento. Por exemplo, como Nextshell, por exemplo, que você consegue acessar. E o mais importante, o ponto aqui é que eu consigo fazer o gerenciamento dessa máquina remota. Mas deixa eu fazer uma pergunta em cima do comando. No caso, se uma das máquinas estiver rodando Linux, eu consigo acessar também e comandar por linhas de comando. Sim, por exemplo, o Telnet, por exemplo. É possível. E o Linux tem um remote shell também. O Linux tem um remote shell também que você pode acessar via remote shell. Então, é uma opção a mais que a gente tem para instalar o servidor de uma maneira mais otimizada, vamos dizer assim. Além disso, a gente investiu bastante no gerenciamento do servidor como um todo. Desde o processo de instalação, hoje, no processo de instalação, você pode somente informar a chave daquele produto. A partir daí, esse processo de instalação ele vai seguir de maneira desassistida. Então, o administrador não precisa mais ficar olhando para a instalação, que vai pedir informações. Na primeira vez que ele vai entrar na máquina, aí sim ele vai ter que dar algumas informações como rede, etc. A partir daí, ele vai ter um ponto único de gerenciamento, que é o que a gente chama de
Server Manager. O Server Manager ele concentra todas as telas que a gente tinha antes de gerenciamento e configuração do servidor em um ponto central. Dá uma olhadinha também no Server Manager. O administrador do sistema não precisa ter interno, né? Pode fazer isso remotamente também. São empresas Pode. que fazem serviço Pode. remoto. Você pode fazer a administração remota do sistema. Terceirizar. Terceirizar. Na verdade, o cara pode montar a empresa só terceirizar o Windows Server 2008. Terceirizar a Ah, é gestão. um business. Eu já tenho um monte. Aqui é um exemplo bem legal do Server Manager, onde eu consigo ter monitor console, todas as informações da máquina. Eu consigo também ter, como a Alex falou também, todos os serviços que estão instalados nesse servidor. Então, em vez de ter que abrir vários consoles, eu posso, a partir de um único console só, fazer todo o gerenciamento. Então, aqui é um fator bem interessante. Eu consigo ver como está a máquina, o que se deu, no caso que também deu erro, de uma configuração. Fica fácil para o administrador pegar esse tipo de detalhe. E outra coisa também que tem, através do Server Manager, é um recurso bem interessante, é ver como é que está a confiabilidade da minha máquina. Então, o administrador pode saber, através dessa única console, por exemplo, vamos supor que ele está desconfiado que alguma coisa está consumindo muito disco. Ele consegue ver através desse console aqui qual que é o processo, onde está localizado e quanto está gente de leitura ou gravação no disco. O que é bem interessante se a máquina foi infectada ou tem algum processo errado. E além disso aqui tudo, Só para tudo que você vem mostrando até então faz parte da versão básica do software. exatamente. Tá? Não é uma versão premium. Não, não. Enterprise, né? Não. A principal versão, a principal diferença entre Enterprise e Data Center é a escalabilidade da máquina. Mas a versão